Aleluia! Boa noite. Tem alguém feliz aí com Jesus? Amém. Que alegria estar aqui com os irmãos novamente. Essa casa é minha casa. Esse lugar aqui é um lugar que eu me sinto em casa. E eu acredito que aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas vai muito além dessa perspectiva. Amém? Eu creio que Deus ele tem algo muito além disso para nós. E eu acredito que se você está aqui, é porque o Senhor sonhou com você, o Senhor tem um propósito com você, você crê? E eu creio que daqui sairão pessoas que vão viver o extraordinário. Se crê, se acreditarem. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Ontem, né, eu tive um problema com a tal da virose, né, que está dando aí. Eu fui atacado por ela. E aparentemente parecia que não ia dar certo estar aqui hoje. Fiquei muito ruim ontem. O meu estômago estava ali me recuperando. E lá em casa todo mundo me recuperou. Né? Primeiro foi minha esposa, depois foi minha filha. E por último foi eu. Isso tudo essa semana. E eu fiquei bastante ruim mesmo. E eu, rapaz, eu não sei se eu vou conseguir não. Tava até falando pro Atila ontem, né? Rapaz, Atila, eu tô um pouco ruim. Mas eu entendo uma coisa, a gente como cristão, a gente não pode viver tudo aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vê, né, por aquilo que a gente tem vontade, a gente tem que viver pela fé. E é nessa hora que o Senhor ele quer testar a nossa fé. É nesse momento da dificuldade, amém? E naquela mesma hora o Senhor falou comigo, não, você vai, porque é isso que eu quero fazer, eu quero ativar a fé da minha igreja, eu quero ativar a tua fé. Então a gente só vive uma fé abundante quando a gente experimenta ela, quando a gente bota ela em ação. Amém? Porque falar em cura, falar em milagres é muito fácil, mas quando a gente vai para a prática, né, a gente não acredita. Você já viu aquela pessoa que ela profetiza para todo mundo, né, ela fala de cura, de milagre, mas quando é para si, ela já não acredita tanto. Então essa é a nossa maior dificuldade, é quando a gente precisa ter fé para nós mesmos. Então, esse tempo, o que o Senhor ele quer da sua igreja, da sua noiva, é que a gente tenha uma fé autêntica, uma fé que realmente toque o coração de Jesus, toque o coração do Pai. Porque é essa fé, querido, que vai nos levar para a eternidade. É essa fé que vai nos levar para a glória. Amém? Não é obras, não é nada disso. É pela fé que a gente vai subir. Amém? Então você tem que pedir, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Porque, irmão, nós estamos sujeitos a isso. Né? A gente vive nesse mundo aí fora, a gente vê tantas coisas. Né? A gente vê tantas coisas negativas, enfermidades, doenças, né? A economia de ponta cabeça. Se a gente for olhar para isso tudo, isso não causa um pânico? Causa. Isso causa um desespero no nosso coração. Mas eu e você, como filho de Deus, chamado por Jesus, a gente não vive por essa ótica. A gente não vive por essa ótica que o mundo está nos mostrando. A gente vive pela fé. Amém? A gente não vive por essa ótica. Deus nos chamou para viver pela fé. Eu não vou falar sobre fé, vou falar sobre frutos, mas é um pouco aqui da minha introdução para vocês. E é isso. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, quer dizer. Você que gosta de um tema, o nome dessa mensagem é Frutos que Agradam a Deus. João capítulo 15, no Evangelho de João. Prometo que eu vou ser bem breve. Amém? Depois daqui você sair, comer uma pizza, ou ir para casa. Quem é que não gosta, hein? Amém? Todos abriram? Hoje pela manhã a gente estava tendo um culto de consagração de liderança lá na igreja e o Senhor falou muito conosco a respeito de frutos.
E hoje eu cheguei em casa e lembrei que eu tinha uma palavra a respeito sobre fruto. E o Senhor me levou a João, capítulo 15. E eu quero discorrer com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. E eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? E vai dizer assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. E vocês já estão limpos, por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a palavra, assim também vocês podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que não juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, as minhas palavras continuarão em vocês, e vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Frutos é assim, mostram que são os meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Amém? Amém. Tem algo que Deus fala nesse capítulo, querido, que Jesus comunica nesse texto de João capítulo 5, a importância do fruto. Por exemplo, no verso 2, o Pai poda todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Amém? O Pai poda todo aquele que dá fruto para que dê mais ainda fruto. Então eu posso dar fruto, eu posso dar bastante fruto e eu posso dar muito fruto. Amém? Quem é que deseja dar fruto? Existem 3 estágios de frutificação. Eu não sei você, mas existe uma pessoa do teu lado que ela quer dar muito fruto. Existe uma pessoa do teu lado que ela quer frutificar esse ano de 2025. Eu não sei você, mas eu quero dar fruto esse ano. Amém? Eu não quero viver da mesma maneira que eu vivi no ano de 2024. Eu quero viver um ano diferente. Amém? Amém. E o que eu quero dizer para vocês? Que existe uma expectativa para a sua frutificação. Existe uma expectativa da parte de Deus nos seus frutos. Amém? Em outras palavras, que a partir do momento que eu vim a Cristo, eu fui justificado, eu fui salvo, eu recebi um novo nascimento, e essa jornada não acabou por aí. Amém? Você ainda está aqui, essa jornada continua. Foi apenas o início daquilo que o Senhor tem ainda para a sua vida. Amém? A tua vida até aqui, de entregar a tua vida para Jesus e aceitar Ele como teu Senhor e único Salvador, é só o início daquilo que Ele ainda tem para fazer na tua vida. É só o começo, ainda tem muito mais. Então é como eu falei, existe uma expectativa na tua frutificação. Então, se vocês estão respirando, se vocês estão aqui, é porque existe um propósito do Senhor, aquilo que eu estava falando. Se você está aqui, é porque ainda existe um propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Então, a gente vê que nesse capítulo existe uma ênfase que não começou aqui no Novo Testamento, mas começou no Antigo Testamento. Abra rapidamente comigo lá em Isaías capítulo 5, verso 2. Vou ler rapidamente aqui. Fala assim: e ele cavou a terra e tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu no meio dela uma torre de sentinela, e também fez um lagar, e ele esperava que desse as uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha, que mais se poderia fazer por ela, que eu não tenha feito. Então, por que
só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas. Amém? O profeta vai falar que o Senhor, Deus, Ele preparou a vinha. Ele escolheu um terreno fértil, Ele tira as pedras, Ele planta, e Ele não planta qualquer videira, Ele planta a melhor videira. E a palavra vai dizer que, além disso, Ele coloca proteção, Ele coloca sentinelas. Amém? Ele coloca proteção, Ele coloca sentinela, Ele prepara aquele lugar, aquela terra. Mas quando Ele chega o dia da colheita, esperando uvas boas, dá uvas azedas. Olha a decepção do agricultor, né? Que plantou ali esperando uvas boas. Eu não sei se tem algum agricultor aqui que já teve uma plantação esperando frutos bons. Quando é fé, vem uma colheita ruim. Ou então, se você já teve uma experiência de olhar para uma fruta e você comer ela com os olhos, de tão bonita que ela é, né? Mas quando você abre, você, nossa, que fruta ruim. Quem é que já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Eu me lembro que eu era mais novo ainda nos mercados, né? Quando eu ia, as uvas eram expostas ali em cima. Toda vez a gente passava ali, dava uma provada ali na uva, né? Tinha dias que tinha uva boa, tinha dias que tinha uva meia ruim, azeda. E hoje isso mudou, né? Acho que o dono olhou assim, rapaz, a gente precisa comprar, né, coisas que protejam ela, porque senão o cliente vai acabar com as uvas, porque todo mundo experimentava. E é frustrante, gente, quando a gente prova uma uva, né, ou então qualquer seja o fruto, você vê sabor, né, vê ali que não foi aquela expectativa que você esperava, e você vê que aquela fruta é ruim. Isso é frustrante, não é? Isso é frustrante. É como você comprar uma melancia, você vê ela ali muito cheia de casa, tá só saloba. Cara, gastei o dia dessa melancia e não prestou. E esse aqui era o processo do Senhor com o povo. Amém? Não teria algo mais que o Senhor pudesse ter feito, porque Ele fez a parte dele. É como eu falei, Ele preparou, Ele protegeu, Ele escolheu a melhor videira, a melhor terra. Mas não tinha o que Ele fazer mais. Amém? Mas só que a videira não correspondeu. Sabe, querido, esse é o tempo onde o Senhor, Ele tem zelado por nós, Ele tem feito muitas coisas, Ele tem nos abençoado, Ele tem multiplicado talvez a nossa finança, tem te livrado de tantas coisas, mas o Senhor, Ele espera que a gente corresponda. O Senhor, Ele espera que a gente faça algo, reage. Amém? Você acha que Deus, Ele não tem expectativa em você? Você acha que Deus, Ele te chamou para você estar sentado aí, olhando para o pregador, pregar para você? Existe uma expectativa de Deus para você. Deus, Ele não quer só me usar. Deus, Ele não quer só usar os obreiros dessa casa. Deus quer usar você. Deus quer usar eu. Mas para isso a gente precisa corresponder. E essa é a expectativa do Pai. É que a gente corresponda. E agora, quando Jesus entra em cena em João 15, é por isso que não é tão irrelevante, que a gente vai ver que quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, em outras palavras, ele dizendo, eu sou o cumprimento daquilo que não aconteceu em Isaías 5. Era o que ele estava falando, ou seja, aquilo que meu pai tentou com Israel, ele atingiu comigo. Aquilo que meu pai tentou lá com o povo de Israel, ele atingiu comigo. Aquele povo, ele não correspondeu. Aquele povo, ele não fez. Eles não geraram frutos dignos. Esse era um povo que trazia muita decepção. Amém? Então, eu e você, como um ramo, só podemos frutificar se você permanecer nele. Amém? Em outras palavras, Jesus, como filho perfeito de Deus, 100% homem, 100% Deus, cumpriu a vontade do Pai. Ou seja, Deus está nos dando oportunidade de darmos bom fruto hoje, nesse ano de 2025. Então, aquilo que não aconteceu na antiga aliança, está acontecendo hoje, está acontecendo agora, nesse ano. Deus está nos dando novas oportunidades para gerarmos bons frutos. Amém? E é como eu falei, Ele tem uma expectativa em mim e você. Todo agricultor tem uma expectativa na colheita. A mesma coisa é o Senhor.
E a gente precisa entender isso. Vai chegar um tempo que o Senhor ele vai separar o joio do trigo. E eu pergunto para você, será se você tem consciência disso? Será se isso não pesa no teu coração? Sabe, isso pesa no meu coração. E eu fico muito preocupado. Teve uns anos atrás que eu entrei em crise. Porque a gente que entende algumas coisas, a gente quer andar e quer agradar o Senhor, né? E quer obedecer, quer viver conforme a vontade de Deus. E quando vê que a gente está falhando em algumas coisas que deveria estar melhor, né? Que poderia já estar lá na frente, a gente vê que ainda a gente está com aquilo, já temos já tanto tempo, né? Talvez você tenha 5 anos, talvez você tenha 7, 2 anos de crente, e você olha para trás, cara, ainda naquele começo ainda estou com aquela mesma sintoma, aquela mesma coisa. Quem já entrou em crise assim? Você já olhou, esse cara ainda estou com aquele mesmo sintoma. E eu entrei numa crise, né? Eu falei, não, Senhor, eu preciso avançar, eu preciso morrer. Até quando? Sabe, querido, é uma coisa que nós precisamos nos perguntar. O que eu tenho feito, né, todo esse tempo na presença de Jesus? Será se eu tenho agradado o coração de Deus? Será se eu tenho realmente feito a sua vontade? Amém? Podemos, se a gente permanecer em Jesus. Se a gente permanecer em Jesus, a gente pode ser muito frutífero nessa terra. Mas quando eu falo em permanecer em Jesus, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de você ir mais fundo em conhecer o Senhor. Ir mais fundo em conhecer a Deus. O amado da tua alma. Porque Ele quer o dono dessa igreja, amém? Ele quer o dono da nossa vida. Nós somos apenas um instrumento na vida de outro. E nós precisamos entender isso. E o primeiro ponto que eu quero falar para você é: os frutos, eles glorificam ao Pai. Agora, quando pensamos em frutos, automaticamente vem na nossa cabeça resultado. Amém? Tem alguém aqui que sabe o que é fruto? Bíblia? Quando a gente pensa em fruto, a gente pensa em resultado. No entanto, essa não é a perspectiva celestial. Eu posso apresentar excelentes resultados, como milagres, maravilhas, e ainda assim ter frutos azedos. Você sabia disso? Eu posso apresentar muitas coisas aqui para o Senhor, mas ainda assim ter frutos azedos, frutos amargos. Então, frutificação não tem a ver com milagres. Amém? Frutificação tem a ver com semelhança. Tem a ver com o caráter de Cristo. Amém? Existe uma diferença entre dom e frutos. Existe uma diferença. Frutos é a semelhança ao caráter de Jesus. Dons é aquilo que você se acha, você entra aqui na obra e você vai se encontrando, você vai procurando onde você vai se encaixar no teu chamado. E você vai multiplicar. Amém? Tem gente que tem essa capacidade. Você lembra aquela passagem dos talentos que o Senhor saiu distribuindo para cada um? Ele deu 3, outro ele deu 2, outro ele deu 5. Né? Teve aquele que ganhou menos enterrou. Mas o que o Senhor estava querendo dizer ali? Que não é porque aquele que ganhou menos não tinha talento, não podia multiplicar. Era para ele multiplicar ainda mais. Mas ele fez enterrar. Então talvez você possa ter um talento, você possa ter 2 talentos, mas o talento que o Senhor te entregou, o dom que o Senhor te entregou, isso é o suficiente para você multiplicar. Isso é o suficiente para você avançar. Mas fruto não. Fruto a gente precisa nos preparar, nos consagrar e buscar ter esse caráter com Jesus. Amém? Abre comigo aí em Gálatas 5. Sabe o que é frutos? Gálatas 5, 22. Alguém pode ler? Em voz alta. Entretanto, o fruto do Espírito
Amém? Isso aí que é fruto. Aí eu te pergunto, você tem se encaixado em algum desses frutos? Você tem olhado para você, pai, eu tenho esse fruto aqui, fidelidade, paciência. Esse aqui é forte, né? Hoje tem aquela bifurcação, né? De pessoas dizendo, eu sou do poder, eu sou da palavra, né? Eu sou do caráter de Cristo. Tá, quem aí separa o fluir do Espírito do caráter de Jesus? Quem aí separou? Porque o fluir do Espírito é uma coisa, o caráter de Jesus é outra. Amém? E a nossa postura fala, o Senhor, eu quero o dom do Espírito. Paulo ensina, escolher, precisamos escolher os melhores dons, sim. Isso é muito importante. Mas a pergunta é, quem aí ama mais Jesus do que janeiro? Quem aí ama mais Jesus do que janeiro? Estamos em fevereiro, né? Ama mais Jesus. Quem ama mais Jesus do que ontem? A gente tem que se perguntar se a gente está amando mais Jesus do que janeiro, do que ontem. Porque a nossa vida tem que crescer, né? Você deve crescer, amar Jesus mais do que o dia anterior. Aleluia. Agora a pergunta vai ficar mais difícil. Quem aí ama o seu vizinho mais do que janeiro? Gente, eu não quero ser confrontador, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu estou falando de fruto. E fruto são coisas que têm a ver com o nosso caráter. Você entende? São coisas que têm a ver com a nossa vida mesmo, particular. E muitas vezes a gente não entende isso. Amém? Porque fruto, ele tem a ver com isso aí. Sinais e maravilhas é muito bom. Amém? Eu não estou anulando o manifestar um governo do Espírito. Isso é maravilhoso. Mas depois que a gente vive isso aqui, como é que a gente se sai na segunda-feira? Né? Como é que a gente... Qual é a nossa conduta na semana? Será que eu tenho obtido paciência no trânsito? O trânsito é um lugar que mais nos trata. Né? O trânsito é um lugar onde mais testa a nossa paciência. Mas essas coisas aí, quando a gente é testado, é o próprio Deus nos testando mesmo. Por quê? Porque Ele quer gerar um caráter em nós. Amém? Ele quer gerar uma semelhança em nós. Muito mais do que Ele fazer você se movimentar aqui, você viver coisas extraordinárias nesse ambiente, Ele quer gerar um caráter em você. Ele quer gerar uma semelhança em você. Porque é isso que está faltando no dia de hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas não conseguem mais olhar para nós e ver Jesus em nós. Essa é a verdade, irmão. Se a gente não abrir a boca para dizer que é crente, a pessoa não consegue enxergar. Se a gente não abrir a boca para falar, eu sou cristão, eu sou do Senhor, eu sou um líder, eu sou um pastor. Será que o nosso comportamento denuncia isso? Fala que a gente é isso? Ou a gente precisa abrir a boca para falar? Porque o que vai denunciar a gente são esses frutos. É por isso que hoje as pessoas elas não querem mais servir ao Senhor, elas não querem mais estar nesse ambiente chamado igreja. Por quê? Porque muitos de nós às vezes temos dado mau exemplo, temos vivido que não corresponde àquilo que a gente vive aqui dentro. É forte, mas é necessário. E para você não se perder nesse meio, você precisa querer, Senhor, me ajuda a ter esses frutos. Senhor, me ajuda. Coloca esses frutos em mim. Sabe, eu não falo para você ter tudo, mas você ter um já é muita coisa. Já é muita coisa. Porque tem gente que não consegue ter nenhum. Por quê? Porque é difícil ter fruto. É difícil ter os frutos do Espírito. Você precisa renunciar, você precisa abrir mão de muitas coisas, das suas vontades, dos seus querer, das suas ignorâncias. Então, isso mexe muito com a gente. Amém? Paciência. Não tem a ver em você concentrar a tua mente e não falar nada.
Amém? Porque muitos de nós se calamos verbalmente, mas na mente e no coração a gente já falou um monte de coisa. Então, quando eu falo de você ter paciência, não é você não ignorar, ficar calado. E o teu coração está ali, ó, produzindo um monte de coisa ruim. O teu coração está ali, trabalhando. E é nessa hora, onde ninguém vê, que só tu sabe, é ali que você vai ser forjado por Deus. É ali que você vai ser laboreado pelo Pai. É ali que você vai se concentrar. Deus, eu estou sentindo isso, mas eu não queria. Arranca isso do meu coração. Ou você fica alimentando. O que a gente faz? A gente fica alimentando, será? Amém? Não tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com o nosso coração. O que Deus quer tratar, gente, não é o fruto, é a raiz. Amém? Deus, Ele quer tratar as nossas raízes. Deus, Ele quer tratar lá no íntimo. Porque assim, a boa árvore, ela só vai crescer, ela só vai dar muito fruto se ela tiver um solo bom, se ela estiver bem plantada, se ela estiver ali bem regada. Porque tem muita árvore que é grande, mas a raiz está muito pequena. É aquele tipo de pessoa que tem dom, tem eloquência, fala muito bem em cima do altar, mas ele não tem raiz. Quando a gente vai conhecer a vida dessa pessoa, é uma vida toda desconcertada, toda esculhambada. Amém? Então nós precisamos entender que os frutos falam muito mais do que os talentos e os dons. Porque tem gente que tem habilidade, tem gente que sabe levar. E muitas vezes a gente se engana por isso. Então, eu sei que essa igreja aqui é uma igreja regada de muita palavra, regada de muita instrução. Eu sei que o líder dessa casa, ele ministra pancada, ele fala muitas coisas a respeito disso. Amém ou amém? Amém. Eu conheço o cunhado que eu tenho, eu converso com ele, e eu vejo que ele faz de tudo. E a pastora, para mostrar para vocês o que é gerar frutos dignos, o que é exalar frutos de arrependimento, frutos que glorificam o Pai. Aleluia. E é isso que Ele busca colocar em cada um de vocês. Amém? E não é diferente onde eu congrego, onde eu faço parte. Então, querido, valorize o lugar que você está. Valorize o ambiente que você está. Porque nós estamos vivendo um tempo que não é qualquer igreja que tem falado de Jesus. Muitas pessoas têm falado das suas ideias, têm falado daquilo que vem na mente e têm deixado de ser bíblico. E o que vai fazer a gente permanecer é a palavra de Deus. É a Bíblia. Amém? Mansidão. Que dia é hoje? Hoje é dia 2/2, né? Te pergunto, será se estamos mais mansos do que janeiro? Eu falei sobre paciência, agora eu estou falando sobre mansidão. Como é que está a nossa mansidão? Nossa mansidão está boa? A gente está bem legal? Como é que está? Amém? Eu não estou falando aqui de quantos livros você leu, eu não estou falando aqui de quantas vezes você participou de aula. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de semelhança. Eu estou batendo muito nessa tecla porque é sobre os frutos. Eu estou falando. Então, o fruto tem a ver muito com o nosso caráter. E falar sobre ter o caráter de Jesus, ter a semelhança de Jesus, é algo que nos quebra no meio. É algo que mexe com a nossa estrutura. Porque não é algo tão simples de ter. Você precisa renunciar a muitas coisas. Amém? Você precisa colocar muitas coisas no altar. Então o seu Davi, ele esperava colher uvas doces, mas colheu frutos azedos. Tem gente que recebe um bom dia, né, de manhã. Opa, bom dia. Bom dia, o quê? Um mau bom dia para ti também. Tem gente que é assim. E às vezes está no meio da igreja, está no meio do ciclo igreja. E às vezes a gente, sem perceber, a gente vai vivendo essa vida, vai levando essa vida. Amém?
vai vivendo dessa forma. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas eu olhei o seu Senhor, o que eu vou falar hoje lá? E o Senhor me deu essa palavra. E foi logo no final, porque eu estava insistindo em outra. É por isso que eu falo que a gente não anda por aquilo que a gente quer, a gente anda conforme o Espírito nos conduz, nos quer que a gente fale, quer que a gente abra a boca aqui. Então não é sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer. Amém? Amém. Então, tem aquele tipo de pessoa que tudo está ruim, nada está bom. Posso dizer que é aquele crente chato, né? Aquele crente que tudo é ruim, tudo é mais difícil, né? Mas na verdade, é quando as coisas elas ficam mais difíceis para nós, receba isso com alegria. Talvez o Senhor Ele quer lapidar alguma área da tua vida. Talvez o Senhor Ele quer tratar alguma área da tua vida. Amém? Versículo 25 de Gálatas fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O desafio aqui não é cair no Espírito. O desafio aqui não é pular no Espírito, é viver no Espírito. Eu não estou invalidando a ação do Espírito, mas é andar. É o que a palavra fala: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É um desafio para mim e para você. Amanhã a gente andar, a gente viver, porque cair aqui, pular é muito bom. Eu gosto desse movimento, eu gosto dessas coisas, mas amanhã, para andar no Espírito é outra coisa. Amém? Então a gente precisa entender que eu não estou aqui invalidando isso, isso é maravilhoso. Aqui eu vejo isso, lá na minha igreja isso aí também pega fogo. Glória a Deus, isso é maravilhoso, gente. Isso é gostoso, isso aquece o nosso espírito. Mas a palavra vai dizer que a gente tem que andar. Então andar no Espírito é totalmente diferente, não é cair. Amém? Amém. Então é você se levantar de manhã, é o que eu já falei aqui, e você carregar paciência, mansidão, bondade, amabilidade. Amém? É onde as pessoas olham para você e dizem: uau, essa pessoa é diferente. Essa pessoa carrega algo diferente. Amém? Amém? E será que as pessoas conseguem olhar e ver isso em nós? Onde ela olha, cara, esse cara é diferente, essa menina é diferente. É sobre isso, gente. É onde as pessoas possam ver em nós a diferença. Por isso que Mateus capítulo 7, estou citando hoje aqui para vocês, anote aí, 7,15 vai falar assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Por fora é como ovelha, ou seja, por fora é como uvas doces, mas por dentro é azedo. Amém? É o que eu estava falando. Por fora é uma coisa, mas por dentro é uva azeda. Será que nós não estamos sendo uvas azedas? Será que nós não estamos exalando uvas azedas na varanda de Deus? Será que Deus ele tem conseguido nos cheirar, nos experimentar e ver sabor em nós? Ou apenas estamos se movimentando por se movimentar? Você já parou para pensar nisso? Porque o que o Senhor espera é isso, é cheirar nós, é experimentar nós. Amém? Ele fez isso com o povo de Israel, e era um povo difícil, de duro a servir. Sabe, gente, o Senhor todos os dias Ele nos dá novas oportunidades, mas vai dentro de você essas novas oportunidades. Isso depende de mim e de você. O que eu quero dizer é que frutificação tem mais a ver com o teu interior do que com o teu exterior. Não tem a ver com o teu exterior, tem a ver com o teu interior. Amém? A transformação ela começa da onde? De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Amém? Essas coisas aqui ela começam de dentro para fora, porque você exala para fora. Então, a nossa conduta, o nosso comportamento,
ele nos denuncia. Então toma cuidado, que nós, como cristãos, a gente é vigiado por Deus e pelas pessoas. Amém? Talvez uma pessoa que você conhece possa estar te vendo, mas Deus está nos vendo todos os dias. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente serve um Deus que é fogo, mas Ele também é fogo consumidor. Ele também é justiça. Amém? Então nós estamos vivendo dias que a gente não pode estar brincando de ser crente, brincando de ser igreja. A gente precisa levar isso como algo sério, uma seriedade. Amém? Então, o segundo ponto é: mantenha-se conectado. Amém? Se você olhar nesse capítulo de João 15, você vai ver, ele fala várias vezes a palavra permanecer. Eu estava contando, aparece mais de 12 vezes. Se você ler aí, você vai ver ele falando várias vezes sobre permanecer, permanecer, permanecer. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque é permanecendo que a gente gera bons frutos. Amém? Está doendo? Permaneça. Está em dúvida? Permaneça. Está chateado? Permaneça. Está desconectado, descontente? Permaneça. Amém? Está endividado? Permaneça. Está em crise? Permaneça. Seja o que for, permaneça. É o que ele fala para nós. Não importa o que você esteja vivendo, mas permaneça e seja sincero. Porque é isso que ele quer de nós. Que a gente permaneça, mas que seja vulnerável, sincero, que seja aberto. Amém? Amém. É a permanência que vai fazer a diferença na nossa vida. É o permanecer. Porque não tem a ver com as nossas experiências, mas tem a ver com a vida de constância. Aonde Deus vai nos lapidando e nos transformando. Amém? Então, não tem a ver com experiência, mas tem a ver com uma vida de constância, onde Deus vai nos lapidando e nos transformando. Muito mais do que estarmos aqui juntos, é você estar lá no teu ambiente dizendo: estou um fio para chutar o balde. E o Espírito de Deus dizendo para você: permaneça. Eu estou um fio para fazer isso aqui, mas o Espírito está lá dentro do seu coração. Permaneça. Aguenta, suporta mais um pouco. Meu irmão, vida de crente não é fácil, não. A vida do crente é difícil, meu irmão. Quem te falou que um dia você ia para a igreja que tudo ia ser mudado, ia ser só, não ia ter mais tristeza, né? Era só coisa boa, ia flutuar. Quem falou isso para você te enganou, mas eu estou falando agora aqui para você. Então, às vezes a gente foi enganado, talvez um dia por isso. Mas não, o crente ele é lapidado, o crente ele passa prova, o crente ele passa por muita coisa. Por quê? Porque o Pai ele está. É como Jeremias, que foi ali na casa do oleiro ver aquele homem trabalhando no barro. E aquele vaso de barro é nós, o Senhor ali trabalhando, tirando os fiapos, tirando, vedando. Então a gente é lapidado dia por dia. Para quê? Para sermos vasos de honra, para sermos vasos que glorificam o Pai, fazermos vasos que o Pai vai olhar. Esse sim deixou ser lapidado. E é isso que nós precisamos, é deixar Deus nos lapidar. Porque desafios e muitas coisas o mundo vai trazer para tirar o nosso foco, para fazer a gente parar e desistir. Isso é normal. Isso é dia por dia. Amém? É o que eu falei. A gente está ali já nas últimas, mas o Espírito lá está fluindo. Não, filho, lembra daquilo que eu fiz por ti? Lembra daquela experiência que eu te dei? Lembra dos livramentos que eu te dei? O Espírito está assim. Lembra o que eu fiz na tua vida? Eu estou mudando a tua história, eu estou mudando o teu ato de vida. Eu estou fazendo algo novo no teu coração. Só permaneça. Amém?
E eu falei aqui, né? Já falei, né? Estou prestes para fazer uma loucura, mas o Senhor está dizendo: transforma a tua experiência em um estilo de vida, porque isso que te faz ser um discípulo maduro. Aleluia. Amém? É isso que nos faz ser um discípulo maduro. Amém? Transforme a tua experiência em um estilo de vida. Em outras palavras, aquilo que você está vivendo aqui, aquilo que Deus está derramando na tua vida, transforme isso em um estilo de vida. Mais do que você viver uma experiência nessa casa, é você viver um estilo de vida que agrada o Senhor. É você viver um estilo de vida onde Deus olha, esse sim está fazendo a diferença. Esse sim está entendendo a palavra. Por isso que João 14 vai dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Querido, quem ama o Senhor não é aquele que está aqui pontualmente fazendo tudo para o Senhor. Não estou invalidando essas coisas. Mas aquele que ama o Senhor é aquele que guarda as palavras do Senhor. É aqueles que guardam os mandamentos e os praticam. É o que a palavra vai dizer. E faz ela um estilo de vida. Sabe? Essa palavra, ela quer nos transformar em todos os sentidos. Em tudo. Na nossa mentalidade, no nosso físico, no nosso espírito. Ela quer mudar tudo dentro de nós. Ela quer fazer um novo estilo de vida. Um estilo de vida que agrada o Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela faz isso. Ela muda tudo. Ela desconfigura tudo que é velho. Por quê? Porque agora a gente vai andar no padrão do Senhor. Porque agora a gente vai andar no padrão de Jesus. Porque agora a gente é uma nova criatura. Amém? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém? Então, permaneça. Constância. Permaneça. É isso que nós precisamos viver nesses próximos dias. Viver uma vida constante. Viver uma vida que o pau está dando na canela, mas nós estamos ali. É como eu falei, porque a gente não vive pelo que sente. Amém? A gente não vive na nossa vontade almática. Porque a nossa alma, ela quer muitas coisas. A nossa alma, ela tem muitas vontades, muitos desejos. Mas nós precisamos tomar cuidado. Amém? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a nossa alma, ela quer nos colocar num lugar onde Deus já nos tirou. Lembra do povo do deserto? Quando eles passam ali aquela jornada de 40 anos ali, eles andando pelo deserto. E a palavra vai dizer que eles tinham provisão todos os dias, fresquinha do céu, maná. E a palavra vai dizer que eles começam a se queixar, eles começam a reclamar, eles começam a desejar carne, eles começam a sentir saudade da comida do Egito. E o Senhor, ele fica irado com aquilo. Porque era um povo que era provido em tudo, irmão. Do maná às vestimentas. De dia era uma nuvem, de noite era um pilar de fogo. Eles tinham tudo, eles eram providos em tudo. Mas eles não entenderam aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles. Eles foram dominados ali pela alma. E eles queriam voltar para o Egito. E nós precisamos entender que quando a alma ela aflora, a primeira coisa que a gente pensa é voltar para a velha prática. Eu não digo que não é para você sair da igreja, mas é você viver dentro da igreja com as velhas práticas. Porque tem como. Você sabia? Tem como a gente viver aqui com as velhas práticas. Aqui a gente é uma coisa, lá em casa a gente é outra. Entende? Amém? É por isso que João fala. Mesmo vocês permanecendo em mim, isso não significa vocês não podem dar frutos azedos. Aleluia. Então, a gente precisa entender que fruto é resultado de uma intimidade e não de esforço. Você já viu um pé de árvore, né? Uma fruta não, um ramo, ele fazendo força para dar fruto? Nasce naturalmente, né? Só você ficar ali regando, ele vai nascer. Não precisa fazer força. A mesma coisa é a vida com Deus. Não é sobre você fazer força. Não é sobre você forçar o Espírito.
É sobre você ter intimidade, porque essas coisas vão acontecer automaticamente. Então não tem a ver com o teu esforço, tem a ver com a tua intimidade. Conforme você for criando intimidade com o Senhor, essas coisas vão sendo colocadas na tua vida. Porque isso vem através de um fruto de intimidade com o Senhor. Quando a gente cria isso com o Senhor dia após dia, Ele vai fazendo isso em nós. Agora, não tem como eu viver algo com Deus numa quinta e no domingo. É muito difícil eu ser transformado em certas áreas. Isso só vai acontecer quando eu estiver no meu secreto com o Senhor, onde Ele vai me lapidando, me transformando. Porque não é fruto de esforço, mas sim de intimidade. Amém? Você precisa estar plantado em um solo fértil, o coração precisa ser tratado e a água é a presença de Deus na tua terra. Você só precisa disso. Amém? Você precisa ser um solo fértil, ter o coração tratado e a água da presença de Deus ela vai jogar na tua terra. E tudo vai mudar. Amém? É por isso que nós precisamos entender a nossa parte, ou melhor, o nosso processo. Porque a parte do sobrenatural é isso que eu falei, o Senhor vai fazer. Só se preocupa em cuidar dos teus filhos. Amém? Só se preocupa em cuidar daquilo que o Senhor já te deu. O resto Ele vai fazer. Porque essa parte é com Ele, essa parte não é com nós. Então entenda uma coisa. Tudo aquilo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável. Você sabia disso? Tudo aquilo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável. Tem coisas que crescem numa proporção, né? Se a gente for ver esses frangos que a gente come, né? São frangos que em uma semana já estão bem grandes, mas isso não significa que eles são saudáveis, né? Tem muitas substâncias, tem muitas coisas para ele ter aquela evolução, aquela proporção, mas não é saudável. Então nem tudo que cresce rápido é saudável. Amém? Então nós precisamos nos atentar a isso. Por isso que Marcos capítulo 11, 13 vai dizer assim, 13, 12 até o 14. Ao observar certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figo. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome, viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figo. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figo. Então ele disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Irmão, isso pesa no nosso coração. Sabe, querido, o problema aqui não foi a figueira não ter fruto. O problema aqui foi ela aparentar que tinha fruto, mas não tinha nada. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Que não adianta a gente aparentar aquilo que não tem. Porque no dia que ele vier colher, se ele não ver, uma palavra pode pesar sobre você. E isso tem que pesar no nosso coração. Não é errado, mas é errado a gente transparecer uma coisa que a gente não é. A gente precisa ser original, aquilo que Deus quer para nós. Amém? Aquilo que Deus planejou para nós. É por isso que não adianta só aparentar, porque isso um dia vai nos denunciar. Não force aquilo que Deus quer que você crie no relacionamento com Ele, na intimidade com Ele, no relacionamento. Não force. Crie esse ambiente de relacionamento. Talvez você chegou hoje aqui com muitas dúvidas. Talvez você chegou hoje aqui, feliz, com muita expectativa. Mas eu quero dizer para você, nessa semana, crie expectativa de intimidade com Ele. Crie expectativa de gerar bons frutos. Crie expectativa de agradar ao Senhor. Isso aí vai fazer a total diferença na tua vida. Amém? E vai mudar muitas coisas. Porque é isso que é evangelho. É
transformação de vida. Amém? É mudança de caráter. É estilo de vida. Aleluia. Quero dizer uma coisa aqui para nós. Há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Amém? Não fique preocupado, nem leve como um peso no teu coração. Porque é como eu falei. Na antiga aliança ele teve a oportunidade e não fizeram. Mas na nova, o Senhor veio, morreu e foi a videira nos dando o quê? Mais uma oportunidade. Então eu vou te falar uma coisa, se hoje você está aqui, se hoje você está respirando, é porque o Senhor está te dando mais uma nova oportunidade. O Senhor está te dando mais uma nova chance para fazer tudo diferente. Agora o que não dá é a gente viver, trazer o 2024 para 2025. O que não dá é a gente ver aquilo tudo de novo que a gente viu lá em 2024. Só traga o que foi bom. O que for ruim, deixa para lá. Amém? E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer que você deixe o que for ruim lá para trás e traga o que é bom. E viva algo novo esse ano. Porque é sobre isso. É sobre gerar frutos de justiça. Amém? E eu creio, querido, que aqui tem pessoas que têm fome de Deus, tem pessoas que querem avançar no Senhor, mas para isso, apresente os frutos do Senhor. E isso você vai viver no teu dia a dia. Isso você vai viver no decorrer da tua semana. Isso aqui, ó, é só um treinamento para te capacitar para lá fora do curso de fogo, para lá fora tu carregar aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém? Não se enferruje, não deixe se enferrujar por aquilo que você já tem de tempo. Mas deixa o Senhor fazer algo novo no teu coração. É isso que eu peço todos os dias. Senhor, não me deixa enferrujar. Senhor, não me deixa, ficar acomodado. Porque, querido, essa é a proporção. Passando o tempo, a gente se acomodar. E aquilo que a gente vivia aqui, a gente vai perdendo. A gente vai deixando de lado. Você já prestou atenção? Quando a gente está no primeiro amor, a gente quer mudar tudo. Mas depois de um tempo, a gente começa a esquecer aquilo que a gente quer mudar. A gente já não quer mais fazer nada. Por quê? Porque a gente vai perdendo. É por isso que o salmista vai dizer lá: ei, filho meu, não perca de vista o primeiro amor que eu te entreguei. Amém? E é isso que o Senhor está falando para nós. Não perca o primeiro amor. Não perca aquilo que um dia você experimentou. Porque isso vai conservar a tua jornada de fé, a tua jornada de vida, e vai te transformar. Não só por fora, mas por dentro. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Ela baixou, ela baixou.